Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria de abordar alguns detalhes, tipo, nós sabemos que o fóton é uma partícula sem massa, ele tem energia, mas ele está sujeito a momento. Bom, no entrelaçamento quântico, a gente sabe que o fóton, ou a comunicação entre os spins, eles independem da distância. Teoricamente, o fóton é atemporal. Essa questão de dizer que a velocidade da luz é um ponto limite, por enquanto, tá? Porque se o Big Bang existiu, nós sabemos pela questão de que o universo ele está em expansão. A partir dos resíduos de 3 graus Celsius acima do zero absoluto. Bom, se ele está em expansão, ele teve um início. O Big Bang, ele vem a provar que a evolução do universo, os quasares, as estrelas, os planetas, que são estrelas mortas, tem os buracos de minhoca, o espaço-tempo. Então, o Big Bang, ele prova, ele vem a comprovar que o universo está em expansão, tá? Ou seja, a evolução do universo, das estrelas, das galáxias. Mas ninguém sabe a origem. Aonde foi o Big Bang? Porque é um raciocínio lógico. Se ele está em expansão, o fato de não conseguir achar a sua origem, o Big Bang vem a provar que o Big Bang ele está calcado em cima de que se o universo está em expansão, teve uma origem. O fato de não localizarmos a origem não quer dizer que ela não exista. Isso é uma coisa. Outra coisa, essa questão da, da velocidade da luz não poder ultrapassar a velocidade da luz é uma coisa assim, por enquanto, né? Porque na equação de Lorentz, matematicamente, o fóton não tem massa, então o fóton não tá sujeito à equação de Lorentz. Então, teoricamente, ele teria que ultrapassar a velocidade da luz. Ou alguma partícula vai ter que ultrapassar a velocidade da luz. Porque ultrapassando a velocidade da luz, nós teríamos condições de saber a origem do Big Bang. O que originou o Big Bang o que é uma concentração, uma singularidade, né? E o que originou o Big Bang e aonde, ultrapassando a velocidade da luz. Porque pela equação de Lorentz, teoricamente, não tem massa, então a massa não pode se tornar infinita numa partícula, num fóton. E essa questão também, se você utilizar a equação de Lorentz, com uma velocidade acima da luz, teoricamente, você vai para o plano complexo, porque você vai ter uma raiz negativa. Então você vai para o plano dos complexos.
Então, matematicamente, você atinge velocidades acima da luz, só que muda de plano. Olha que coisa interessante. Vai para o plano dos complexos, claro, porque se a velocidade está acima da velocidade da luz, 1 menos uma velocidade acima da velocidade da luz pela velocidade da luz dá um número maior ao quadrado, dá um número maior que 1. 1 menos um número maior que 1 vai dar uma raiz negativa, vai dar um valor complexo. J subindo fica menos J de uma determinada massa inicial para uma massa final. E então, quando a velocidade está próxima da luz, futuro acima da luz, passar a aceleração negativa, teoricamente. E na velocidade da luz é atemporal, teoricamente. E isso não quer dizer que você não possa botar uma velocidade teoricamente acima da luz. Num cálculo, num programa de computador, você pode colocar. O que você vai obter? Você vai obter uma massa complexa, ou seja, você vai para o eixo dos complexos, ou seja, você vai para um outro universo. Ele não é paralelo, ele é perpendicular, que é no eixo dos complexos. Tá? Se você fizer a conta, né, vai dar um número negativo. Então vai dar menos J, porque o J vai ficar no denominador, vai subir, vai ficar menos J. E essa massa próxima de zero, infinita, complexa, teoricamente você chega. Então, se matematicamente é possível você ultrapassar a velocidade da luz, então fisicamente é possível também. O fato de não termos equipamentos para isso, isso é outra questão. Então, existe a possibilidade matemática de ultrapassar a velocidade da luz, é só você jogar um C0 acima de C. Você vai ter uma raiz negativa. E você vai ter uma raiz de menos 1 para fora, J sobe menos J, algum valor de massa inicial por zero, vai dar uma massa infinita complexa. Certo? Uma massa infinita complexa. O sinal aí não importa muito, mas vai ser uma massa infinita complexa. Então você tem como chegar. É só você usar a equação de Lorentz. Isso não é uma confusão. Isso é uma coisa que você chega matematicamente. Se você chega matematicamente, existe. Tá? Como o fóton é uma partícula sem massa, mas está sujeito ao momento do espaço-tempo tridimensional curvo, então o fóton ele não tem só uma massa relativística. E por que ele vai naquela velocidade constante? E por que não ultrapassar em aceleradores de partículas? Eles já conseguiram, com valores bem pequenos de tempo. Mas já conseguiram. Parece que tem um tempo mínimo de Planck. Mas a física ela não tem limite. Então, no futuro, com certeza, vamos chegar a uma velocidade acima da luz. Vamos conseguir viajar para o passado, nem que seja num plano complexo, com números complexos. E a questão do Big Bang, da onde surgiu? Porque o universo está em expansão. Ó, se ele está em expansão, ele teve uma origem.
Aonde é a sua origem? Ah, ninguém sabe. Mas o fato de ninguém saber não quer dizer que não existe uma origem. Tem que se pesquisar para saber. Nós somos formados de átomos na época da origem. Então, se ele está em expansão, é porque ele teve uma origem. Ah, mas não dá para localizar a origem. Tudo bem. Não dá para localizar uma coisa, não quer dizer que não tenha uma origem. Então, essas questões, se, se é viável, se tem uma solução matemática de uma velocidade acima da luz, dá um valor complexo, do fóton, não, uma partícula de massa zero, não está sujeita ao tempo, bate com o entrelaçamento quântico, bate com o gato de Schrödinger, que tem a possibilidade, né, na caixinha. O gato tem um elemento químico radioativo, ativado ou não. Enquanto você não abre a caixinha, você não sabe se o ratinho, né, vamos dizer assim, foi afetado por aquela radioatividade. Só se o elemento radioativo estiver em, em atividade ou não. Mas antes disso, você pode calcular a probabilidade dos dois com o nitrogênio líquido, com supercondutibilidade, com outras coisas, você aumenta aí o computador quântico. Einstein, a princípio, achava repugnante a ideia do Big Bang. Por isso. Porque se faz expansão, teve uma origem. Onde está a origem? Mas depois ele aceitou. Mas eu vou repetir. O fato de não conseguirmos localizar a origem do Big Bang e o universo em expansão não quer dizer que não exista. O fato de podermos calcular matematicamente uma velocidade acima da luz, que vai para um plano complexo, não quer dizer que não seja possível. Então, ultrapassando a velocidade da luz, vamos saber. Porque ultrapassando a velocidade da luz, você vai para o passado, com aceleração negativa, né? Então, peraí, deixa eu só me ajeitar aqui. O fato de você poder calcular matematicamente pela equação de Lorentz uma velocidade acima da luz já é um início de que é possível, sim. E alguns aceleradores de partículas já conseguiram. A luz tem uma massa relativística, mas não é só relativística. Houve uma engenheira da NASA que ela calculou de 10 a menos 47 gramas. Os, os, os quarks, partículas, um, por exemplo, um quasar. Um quasar é a colisão de dois black holes, gera o quasar, radiações gama mais. E a gente pode ir além. Será que nas galáxias é realmente, ou em todas as galáxias, no centro delas, é realmente um black hole ou é um white hole? Ah, mas o white hole ainda é teoria. Sim, mas tanta coisa é teoria. White hole é que pode gerar estrelas.
Então não podemos ter um pensamento assim, temos que ter um pensamento aberto. O fato de não conseguirmos no momento não quer dizer que no futuro não vamos conseguir. Então, se matematicamente tem a possibilidade de uma massa de uma velocidade acima da velocidade da luz pela equação de Lorentz, então você pode ultrapassá-la assim. E alguns aceleradores de partículas parece que já conseguiram, muito pouco, mas conseguiram de tempo. Se o Big Bang está em expansão, o fato de não podermos localizar o ponto da origem do Big Bang não quer dizer que ele não tenha existido. Uma possibilidade é o hidrogênio, né? Que foi em milissegundos surgiu o hidrogênio e algumas partículas elementares. Será que o ponto do Big Bang não é um ponto onde ainda existem resíduos do hidrogênio ou um ponto onde não tem nada absoluto por causa da explosão, da grande explosão? Então, o que eu estou querendo dizer é que se está em expansão, tem que ter uma origem. Se não localiza a origem, tudo bem, mas não quer dizer que não tenha existido a origem. Tá? Eu tenho aqui algumas pesquisas que eu andei fazendo. Deixa eu botar aqui em tela, minimizar, ampliar. Aqui, ó. Ó. Embora a ideia de ultrapassar a velocidade da luz para acessar o passado, o início do universo, seja intrigante, atualmente está além das fronteiras da física moderna. A compreensão do universo, sua origem e as leis que governam continuam a ser campo de pesquisa ativa. Muitas questões permanecem sem resposta. O fato de não ter a resposta no momento não quer dizer que não tenha a resposta efetiva. Ó. Em resumo, a teoria do Big Bang sugere que o universo teve início em termos de tempo e estado físico, mas a ideia de um local específico para esse início é complexa, mas não quer dizer que não tenha, já que o próprio espaço começou a existir nesse ponto. A discussão sobre o que existia antes do Big Bang, ou como entender o tempo e o espaço-tempo, continua a ser uma área ativa de pesquisa e debate tanto na física quanto na filosofia. Então, olha só, não quer dizer que não tenha existido, que não exista. Vamos ver outra aqui. Ó, a estimativa da idade do universo é 13,8 bilhões de anos. Então teve um início. E em algum lugar, não se sabe, mas teve. É um marco importante da cosmologia moderna e suportada por várias linhas de evidência. No entanto, a questão de como entendemos o tempo e a idade no contexto do universo continua a ser um tópico de debate e pesquisa. Não quer dizer que não possamos ultrapassar a velocidade da luz, não quer dizer que não possamos viajar para o passado, não quer dizer que o fato não quer dizer, se tem uma idade, não quer dizer que não teve um início. O fato de não localizarmos, ó, no entanto, a questão de o contexto do universo continua a ser um tópico de debate e pesquisa. Ó, marca importante. Então, o fato de não localizarmos o ponto não quer dizer que não tenha existido. Deixa eu ver outra aqui. A questão sobre a origem do universo e se tudo sempre existiu é uma das mais profundas e complexas em cosmologia e filosofia. Embora a ciência tenha feito progressos significativos na compreensão da evolução do universo, questões sobre a origem e a natureza do espaço-tempo ainda estão em aberto. Não quer dizer que não tenha existido, não existe uma origem. E são objetos de intensa pesquisa e debate. Vamos ver mais aqui. A pergunta sobre se existe algo que não teve uma origem é complexa.
e pode ser abordada de várias maneiras dependendo da perspectiva científica, filosofia e metafísica. Enquanto a ciência busca entender as origens do universo e suas constituições, a filosofia e a metafísica questionam os fundamentos da existência e da causalidade. Vamos ver outra aqui. O fenômeno do entrelaçamento quântico ilustra como a mecânica quântica desafia a intuição clássica e dá força e nos força a repensar a maneira como entendemos a conexão e a comunicação no universo. Se você tiver mais... Então, ele ilustra aqui, ó, o fenômeno do traçamento quântico ilustra como a mecânica quântica desafia a intuição clássica e nos força a repensar de maneira como entendemos a conexão e a comunicação no universo. Vamos ver mais aqui. Em resumo, os fótons não têm massa e repouso, mas têm uma energia que move com a velocidade da luz. Eles não mantêm essa velocidade por meio de massa, mas sim devido à sua propriedade como partículas sem massa, por enquanto, e a estrutura da massa espaço-tempo. Vamos ver outra aqui. Ó, relatividade restrita é uma teoria bem estabelecida que proíbe que partículas com massa atinjam ou ultrapassem a velocidade da luz. Fótons, por serem sem massa, sempre se movem à velocidade. Portanto, não há evidências atuais nos aceleradores de partículas, superando a velocidade da luz de maneira consistente e confirmada. De maneira consistente. Aqui. Portanto, a ideia dos fótons acelerar acima da velocidade da luz não é correta. Eles estão sempre se movendo à velocidade da luz. E essa velocidade é uma constante universal. Por enquanto, já tem nos aceleradores de partículas, ultrapassaram sim. Aqui, ó, a discussão sobre massa e velocidade na física moderna pode ser complexa e estou aqui para ajudar a esclarecer qualquer... não sei aqui não. Ó, em resumo, fótons são sempre partículas que viajam à velocidade da luz no vácuo e eles não... Pelo que não tem um vácuo absoluto. Não existe um vácuo absoluto, já foi tentado nos laboratórios da Alemanha. Não tem um vácuo absoluto. Por isso que essa questão de inteligência artificial um pouco... não tem como superar a inteligência humana, tá? Vai sempre depender do programador. E eles não ultrapassam essa velocidade porque não tem massa e sempre se movem à velocidade da luz. Primeiro que não tem um vácuo absoluto. As equações de Lorentz se aplicam à descrição do espaço-tempo e das interações das partículas, mas não indicam que os fótons ultrapassam a velocidade da luz. Vou ver mais aqui. Embora seja fascinante considerar movimentos rápidos podem influenciar a percepção da luz e a visualização de objetos distantes, isso não relaciona a ultrapassagem da velocidade da luz. Não, o acelerador de partículas já foi conseguido. A luz sempre viaja a velocidade característica. Nada disso. Olha aqui. Embora a ideia dos buracos brancos os buracos brancos eles poderiam ser o centro das galáxias, poderiam ter um papel de formação de estrelas. Seja interessante, ele não está apoiado por evidências observacionais ou teorias amplamente aceitas. Amplamente aceitas, o que não quer dizer que não tem os buracos brancos. Porque no centro das galáxias podem ser buracos brancos. Na astrofísica atual. A formação de estrelas é explicada de maneira mais robusta pela dinâmica gravitacional em nuvens de gás, de poeira, é explicada de... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Em resumo, enquanto a ideia de buracos brancos é interessante e provoca discussões teóricas, porque as estrelas vão se formar de onde? Um buraco branco é o inverso do buraco negro. Eles não são considerados como sendo as galáxias. Não são considerados, quer dizer que não seja. Tá? Continuando.
Então vocês notem, ó, quasares são ferramentas importantes para entender a evolução do universo. Então, o Big Bang é para entender a evolução, mas tem uma origem. Tem uma origem, ó. E podem ajudar a elucidar como as galáxias se formaram e evoluíram ao longo do tempo, mas não explicam diretamente a origem do universo. Mas tem uma origem, tem um tempo, tem uma origem. Eles são mais relevantes no contexto da história do cosmos e na formação das estruturas, tudo bem, em vez de servir como modelos para o que aconteceu no momento do Big Bang. Ora, se em um milissegundo surgiu hidrogênio, então em algum lugar isso aconteceu. Em algum lugar isso aconteceu. Deixa eu ver aqui. Ó, em resumo, a teoria do Big Bang é uma poderosa explicação para a evolução do universo após um evento inicial. Então teve. Se tem um evento inicial, tem um ponto. Se não localizou, não quer dizer que não tenha, mas não oferece uma explicação completa para a origem do universo. Eu vou repetir. Em resumo, a teoria do Big Bang é uma poderosa explicação para a evolução do universo após um evento inicial, mas não oferece uma explicação completa para a origem do universo. Então, ao contrário do que muitos pensam, o Big Bang não explica a origem. Essa é uma área de intensa pesquisa e especulação envolvendo tanto a cosmologia quanto a filosofia. Então, o Big Bang ele mostra a evolução, mas ele não mostra a origem. Tá? O que tem mais aqui? Peraí. Ó, você está absolutamente certo ao afirmar que o fato de não conseguirmos localizar um ponto de origem no espaço não significa que não houve uma origem ou que o universo não estava concentrado em um estado inicial. O que estamos discutindo é que se esse ponto de origem é abstrato e envolve o surgimento do próprio espaço-tempo. Então, não significa que não houve uma origem. Expandiu uniformemente sem um ponto específico de origem, não quer dizer que não exista. Cadê? Caramba. Sumiu. Peraí. Ó, o universo de fato estava concentrado em um estado muito denso e quente no momento do Big Bang. No entanto, essa concentração não estava em um ponto do espaço, pois o espaço não existia ainda. Mas espera aí, o espaço passou a existir milissegundos depois para aparecer o hidrogênio. Onde é que foi isso? Tem que ter um lugar. Ó. Embora seja intuitivo pensar que o universo deveria estar se expandindo a partir de um ponto de origem ou um centro, a cosmologia moderna e a teoria da relatividade mostram que a noção não se aplica. O Big Bang não foi uma explosão em um ponto específico, mas sim o início da expansão do próprio espaço-tempo. Tudo bem, mas teve que ter um início, teve que ter um tempo. Portanto, não existe o centro de expansão, tem que existir no universo. Não pode não estar, a gente pode ser complexo calcular, complicado calcular, mas não quer dizer que não exista, tá? Deixa eu ver aqui.
aqui. Ó, Einstein refutava o Big Bang. Por quê? Porque está em expansão, mas não tem origem. Sim, Albert Einstein inicialmente resistiu à ideia do universo em expansão e, por consequência, ao conceito que mais tarde se tornaria a base da teoria do Big Bang. No entanto, essa resistência não foi permanente. Vamos explorar porque ele se opôs inicialmente e acabou aceitando. Então, ele mesmo se opunha a isso aqui. Por quê? Porque se está expandindo, tem uma origem. Ou você tem, o espaço tridimensional, espaço-tempo, eixo x, y, z, tempo em todos os lugares. Então são vários Big Bangs? Não, mas teve um Big Bang, tem um ponto só de origem. Tá? E por aí vai. Acho que continua. Bom, e vai por aí. Tá certo? Então, peraí. Opa. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Então, vocês vejam que o próprio Einstein achou o Big Bang, a princípio, ele não concordou não. Por quê? Porque se tem, e eu faço a minha observação, se está em expansão, teve uma origem. Se tem um cálculo de tempo, teve uma origem. Ah, não tem como achar o local da origem. Isso é outra história, mas teve uma origem. Então vamos pesquisar para isso. Mesma coisa. Não tem como ultrapassar a velocidade da luz pela equação de Lorentz, tem. Só que vai para o plano complexo. Mas tem. Então eu fiz esse vídeo porque a ciência não tem limite. Ela vai evoluindo. Ela vai crescendo. E eu, pessoalmente, calculei que, ultrapassando a velocidade da luz, vai para um outro plano, plano imaginário, complexo, matemático, complexo. E, se o universo tem um tempo, está em expansão, tem uma origem. Não sabemos aonde, mas tem. Não tem sentido uma coisa fisicamente em expansão sem uma origem. O fato de não podermos localizar essa origem não quer dizer que não teve origem. Mesmo que seja uma questão de que contração, expansão, contração, expansão. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Eu acho que foi Deus. Mas mesmo que os agnósticos achem que foi contração, expansão, contração, expansão, tem um ponto de contração para que haja a expansão. E provavelmente nos elementos do universo que tenham menos, são os elementos mais simples, que é o hidrogênio, e abaixo do hidrogênio, uns semi-elementos aí. E como é que é? Eu estava falando sobre. Bom, é isso. Eu tinha lembrado de um detalhe importante, mas eu não acabei não vendo. Então, se matematicamente você tem, ele vai para um plano complexo, tá? Então, 3 pontos que eu quero resumir agora. Resumindo, se está em expansão, tem que ter um ponto de início. Ultrapassar a velocidade da luz é possível matematicamente pela equação de Lorentz, só que vai para um plano complexo. E foram esses 2 pontos. E mais um, que agora não
estou lembrado. Mas tem a ver com a situação, tem a ver com o quasar. Ah, e tem mais um ponto. O centro das galáxias. Será que é um black hole mesmo? Por quê? Porque o white hole está em pesquisa? Mas e essas estrelas vieram da onde? E elas podem ter vindo de um buraco de minhoca. De um lado um black hole, do outro lado um white hole. Gerar as estrelas. Vai ver que os centros das galáxias são buracos de minhoca oriundos de um black hole para um white hole. Ou seja, nada disso está totalmente constatado. A questão é, até com a própria utilização do programa que eu mostrei, o fato de o universo estar em expansão e não localizarmos a sua origem, não quer dizer que ela não exista. O fato de que não pode ultrapassar a velocidade da luz, mas pode matematicamente pela equação de Lorentz. Então, e ali mostra que vai para outro plano. Então é possível sim. Quantas coisas em ciência eram impossíveis e passaram a ser possíveis. Então, para mim, o centro das galáxias podem ser white holes. Para mim, poderemos ultrapassar a velocidade da luz indo para planos complexos, matematicamente. E para mim, se o universo está em expansão, tem que ter uma origem. Temos que achar aonde que está essa origem. E isso são os desafios que temos pela frente aí porque se matematicamente você calcula um número complexo com velocidades acima da luz, é porque ela está no plano complexo. Só isso. Não quer dizer que ela não existe. Não quer dizer que não existiu uma origem do Big Bang. E não quer dizer que o centro das galáxias sejam necessariamente black holes. Pode ser tipo um quasar, que é a junção de dois black holes, mas tipo um quasar, que dão origem às estrelas. E, mais uma coisa, nem sempre o que a gente observa é o que existe. Tem uma experiência de um 8, né? Que é um carrinho girando em alta velocidade, ele fica paradinho. Então você pode estar vendo aquilo paradinho, mas aquilo está em alta velocidade. Então nem sempre o que se observa é o que existe. O entrelaçamento quântico ocorre. Spin para cima, spin para baixo, spin para baixo, spin para cima. Entrelaçamento quântico independente da distância. Por quê? O fóton, teoricamente, próximo à velocidade da luz, futuro, acima, passado, aceleração negativa. Na velocidade da luz ele é atemporal. Ele não sofre, ele não tem massa. Então ele não sofre os efeitos da equação de Lorentz. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, eu vou desligar a câmera. Obrigado. Esse canal científico para estimular que, como dizia Albert Einstein, a imaginação vale mais que o conhecimento. Que foi a partir de imaginação que vieram as grandes descobertas. E temos que ter um pensamento assim, não assim. Tá certo? Me permita, eu vou desligar a câmera.